O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Iniciamos mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Está conosco hoje, mais uma vez, o professor Severino Celestino. Bem-vindo, Celestino. Eu que agradeço a oportunidade para estar aqui trazendo verdades que possam ser úteis aos nossos queridos irmãos telespectadores. Celestino, hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante, que é a família de Jesus. No cristianismo primitivo, que você fala aqui no seu livro, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, eu queria que você falasse sobre a figura de Tiago. Todos os irmãos de Jesus tiveram seu papel importante, mas Tiago é o maior. Nós temos 3 Tiagos conhecidos. Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, o discípulo bem amado. Tiago, discípulo de Jesus, que na verdade não é Tiago, é Jacó, é uma tradução errada do grego, o nome original é Yaakov. Então nós temos esse primeiro Jacó, Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João, o discípulo bem amado. Tiago, filho de Alfeu, que alguns chamam de Tiago menor, que também era discípulo de Jesus, está lá em Mateus capítulo 10. E Tiago, irmão de Jesus, conhecido como Tiago o Justo. E esse Tiago foi o verdadeiro sucessor de Jesus e não Pedro. E é o que diz a história. Você pega o 5º evangelho, nós citamos aí, o 5º evangelho, que é o evangelho de Tomás, ou Tomé, que lá no versículo 12 está dizendo, os discípulos chegaram a Jesus e disseram, mestre, tu irás nos deixar. E quando tu não estiveres mais conosco, a quem buscaremos? E Jesus disse, quando eu não estiver mais com vocês, ide a Tiago o Justo, para que os céus e a terra foram construídos. Ou seja, Tiago, segundo Paulo, foi uma das colunas da igreja. Tiago sucedeu Jesus por 30 anos em Jerusalém. Não era Pedro. Pedro dava satisfação a Tiago. Tem várias citações lá que Tiago reunido com os anciãos. Pedro dizia, contai a Tiago o que aconteceu comigo. No famoso concílio, o primeiro concílio do ano 49, toda a resolução, que foi aquela divisão entre o cristianismo de Paulo para os gentios e o cristianismo de Tiago, que Tiago pregava um cristianismo judaico cristão. Ele dizia assim, seguir Jesus, porém não esquecer Moisés. Paulo já fez completamente diferente. Paulo abominou o judaísmo e seguiu um cristianismo que muita gente acha que é de uma salvação pela graça. Quando na verdade não é bem assim que a gente tem que entender. Mas Tiago foi um vulto, foi uma das colunas da igreja. O cristianismo dele vingou até o ano 62, quando ele foi apedrejado e morto, a cacetadas por ordem de Anás, lá em Jerusalém. E aí, quando ele morreu, realmente Jerusalém foi destruída em 70, acabou a fase do cristianismo judaico cristão. E o que vingou daí para frente foi o cristianismo de Paulo, que é um cristianismo bom, porém mal entendido pela maioria. Porque quem lê Paulo só lê Paulo aos Efésios. Acha que vai ser salvo pela graça, sem precisar fazer obras. Quando na verdade não é isso que Paulo diz aos Efésios. Ele diz que as obras vêm de Deus e tem que ser praticada. Paulo enaltece na sua carta aos Coríntios a fé, a esperança e a caridade, como princípio básico. E ainda diz na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isso também colherá. Mas, na verdade, nós temos 2 fases distintas. O cristianismo de Tiago, irmão de Jesus, e o cristianismo de Paulo. São 2 coisas distintas, porém, não se antagonizam como a maioria coloca. E como a própria igreja não entendeu. Porque tanto Tiago como Judas têm epístolas. Mas você vai à missa e não vê a leitura dessas epístolas. Só tem as de Paulo. Mas Tiago, irmão do Senhor, e Judas não aparecem. Por quê?
porque uma das cartas de Tiago se opõe diretamente aos Efésios, a carta aos Efésios, da salvação pela fé e pela graça. Tiago diz lá no capítulo 2 de sua carta que fé sem obras não existe, o que é um princípio judaico. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a palavra fé em hebraico, emuná, significa exercício do bem em favor do que me cerca. Vem de imune. Imune em hebraico é exercício. E emuná é ao que se chama de caridade. Fé. Mas fé como? Com a prática. Porque não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não demonstro isso na prática. Isso é o que Jesus cobrava e dizia a muita gente. Não seja como os fariseus, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. E como Tiago trazia essa filosofia, o cristianismo primitivo relutou muito em aceitar a sua carta como autêntica ou canônica. Só depois é que ela entrou, porque até o ano 150 ela não existia. Então, até Irineu nós só tínhamos 22 livros no Novo Testamento. Depois, mais na frente, no tempo de Origem, já tinha 29. E foi Atanásio que, depois do concílio de Nicéia, trouxe os 27 livros que nós temos. Tirou a carta do pastor de Herma e a carta de Barnabé, que eram 2 livros que faziam parte do Novo Testamento, que hoje não existe mais. São livros fantásticos, porque são livros mediúnicos, traz mensagem mediúnica, o pastor de Herma e a carta de Barnabé. São 2 obras que têm muita importância, inclusive para nós espíritas, que somos conhecedores e praticantes da faculdade mediúnica, que é uma faculdade divina, veio para o homem porque foi uma doação de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o teu livro, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Essa obra hoje você pode encontrar no Brasil todo. Entra no nosso site, na editora Ideia, www.ideia.com.br. E o nosso editor, o Magno Nicolau, terá imenso prazer de atender aos seus pedidos. Ele é o distribuidor para o Brasil todo, é a nossa editora, e nós estamos trazendo um produto que eu diria que vai mexer um pouco com a cabeça da ortodoxia, dos dogmas, vamos dizer assim, do cristianismo, da igreja. Mas o objetivo é resgatar a mensagem de Jesus. Nós temos aí um capítulo só sobre a parábola do bom samaritano, que está assim, com um cunho, vamos dizer assim, todo judaico, mostrando um Jesus judeu falando para judeus sobre um princípio que é o amor incondicional pelo ser humano. Porque quando Jesus diz assim, um homem descia de Jerusalém a Jericó, ele está dizendo que aquele homem foi atacado por ladrões porque ele, em vez de subir, ele estava descendo. Porque o templo fica no alto e Jericó fica embaixo. Em vez do homem procurar Deus no templo, lá a 1.136 metros de altura, ele estava descendo para Jericó, que é a cidade mais baixa, mais profunda do planeta, é Jericó. Então, o erro daquele homem, segundo Jesus, foi se afastar de Deus. O que para nós é uma receita impressionante, porque toda vez que a gente se afasta de Deus, isso em qualquer religião, não importa, baixou a vibração, você sintoniza com a inferioridade e você pode ser assaltado nas estradas da vida por obsessões, por outras e outras, depressão, mal-estar, desengano, e inúmeras coisas que são símbolos daqueles que não procuram a luz e procuram as trevas. Então é uma parábola ecumênica que nós mostramos porque Jesus chamou aquele samaritano para fazer parte dela, que era uma pessoa renegada, mas que foi o exemplo da solidariedade com o ser humano. E essa visão de Jesus tinha exatamente de mostrar que o sacerdote, o levita, que deviam atender aquele homem, não cumpriram o seu papel. E nós não devemos condenar esse sacerdote nesse levita, que nós temos muito deles, ainda hoje. E o que deve valer para nós é essa busca de servir, de amar indistintamente o ser humano, que é uma criatura de Deus, que merece todo o nosso respeito e todo o nosso amor. Eu ia pedir para você falar sobre o Espírito Santo, né? Que existe um problema de tradução aí nos evangelhos. Eu queria que você comentasse a respeito. Primeira coisa é que Trindade não tem na Bíblia, tá certo? E Espírito Santo é uma tradução
que no grego não é Espírito Santo, é um bom espírito. Desde o texto original, o grego já traz isso. No hebraico, você tem o chamado Ruach HaKodesh, que seria o Espírito Divino ou Sagrado, que essa centelha desce sobre nós, mas não é numa forma de um Deus, nem de um personagem. Nem como a igreja colocou 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que foi o concílio de Nicéia que colocou isso, mas nós temos Deus como ser supremo, absoluto, lá no Deuteronômio 6,4. Temos Jesus como seu Filho, nosso irmão, enviado por Deus, e que Jesus nunca disse que era Deus. Quando disseram que ele era bom, ele disse, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Jesus, quando ele entrega na cruz, ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Salomé pediu para Jesus colocar João à direita e Tiago à esquerda, quando tu estiver no teu reino, coloca meus 2 filhos, João de um lado e Tiago do outro, porque mãe só pede pouco, né? Ela só queria isso para os filhos dela, né? Mãe e mulher só pede pouco. Então, na verdade, ela queria que Jesus desse isso, e Jesus deu uma resposta desconcertante. Porque ele poderia ter dito, você não precisa me pedir isso, eles já estão comigo, já estão todos salvos. Mas ele não disse isso. Ele disse, mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Eles podem até beber o cálice que eu vou beber. Agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir. A meu Pai que está nos céus. E é isso que a gente tem que refletir. Jesus nunca disse que era Deus. E ele sempre colocou, se você quer ir ao meu Pai, eu sou um caminho, mas um caminho para mudança sua. Eu não estou para levar ninguém nos braços, independente de que você faça esforço, não. Por quê? Porque muitas vezes ele disse que a ninguém é dado saber o dia nem a hora, quando ele diz lá no sermão escatológico. Ora, nem Jesus sabia o dia e a hora de determinados acontecimentos, só meu Pai que está nos céus. Então ele separou muito bem isso e nós não devemos fazer confusão. Então Deus é um, Jesus é outro. E o Espírito Santo não é uma entidade, uma pessoa, como a igreja coloca 3 pessoas numa só, que foi o concílio de Nicéia que colocou isso. Espírito Santo é a centelha divina que habita, que faz com que nós sintonizemos com o bem. É a sua sintonia com Deus. Daí porque a nossa imagem e semelhança com Deus não é física, é espiritual. A centelha divina que está em nós, que nos desperta o amor, a fraternidade, o perdão, a renúncia, a benemerência para com todos, esse é Deus em nós, agindo sobre os nossos irmãos. É mais ou menos isso que eu coloco como esclarecimento sobre a sua pergunta. Celestino, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de poder contar com você outras vezes aqui conosco e pediria que você deixasse uma mensagem para os nossos companheiros que estão nos assistindo. Eu queria, Coelho, agradecer a oportunidade que esse programa tem me dado. Esse programa tem uma penetração muito grande, nacional e internacional, e dizer a vocês que eu me sinto muito feliz de poder ser um instrumento da vontade de Jesus, não que eu seja santo, que eu seja melhor do que ninguém. Eu acho que nós cristãos temos uma responsabilidade muito grande de dar testemunho do amor de Jesus para aqueles que nos cercam, em casa, na rua, na família. Lembrando que Jesus disse que Ele era a luz e que nós somos a luz do mundo. E que essa luz só será transformada em algo positivo se essa luz for transformada em obras. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Ele não disse para que veja a vossa religião, para que veja a tua filosofia, não. Brilhe a vossa luz para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então eu acho que nós devemos procurar brilhar a luz que Jesus nos deixou, mas transformada em obras. E que Ele permaneça no coração de todos vocês, meus queridos telespectadores, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Celestino. E esperamos nos encontrar no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.